Olá, pessoal! Asterisco se você é novo por aqui, clique no botão de inscrever-se e ative as notificações para não perder mais histórias reais como esta. Certo, vamos mergulhar. Oi, eu sou Eleanor Voice, e agora tenho 43 anos. Olhando para trás, é difícil acreditar como uma promessa moldou toda a minha vida, apenas para se despedaçar da maneira mais dolorosa. Mas vou te contar, o que veio depois daquela traição. Foi a minha vingança perfeita, e isso mudou tudo. Esta é a minha história, direto do coração, como se eu estivesse sentada com você tomando um café, contando tudo. Cresci em uma pequena cidade no interior de Nova York, o tipo de lugar onde todos conhecem sua vida e os sonhos parecem grandes demais para as ruas estreitas. Meus pais eram trabalhadores, meu pai tinha uma loja de ferragens, minha mãe era professora. Eu era filha do meio, entre um irmão mais velho, o menino de ouro, e uma irmã mais nova que encantava até os pássaros. Eu era quieta, sempre com o nariz enfiado em um livro, sonhando com uma vida além das cercas brancas. Aos 20 e poucos anos, eu estava pronta para me libertar. Mudei-me para Chicago para a faculdade, estudando marketing porque amava a ideia de criar histórias que vendiam qualquer coisa. Foi lá que conheci ele, Jonathan Ali. Meu Deus, até dizer o nome dele agora traz uma mistura de nostalgia e amargura. Ele estava na minha aula de ética nos negócios, alto, com um charme natural, cabelo escuro sempre um pouco bagunçado e olhos que te faziam sentir a única pessoa no mundo. Nossa primeira conversa foi sobre um projeto em grupo. Eu estava estressada com o prazo, e ele se inclinou com um sorriso e disse: "Relaxa, Eli. A gente resolve isso. Eu cuido dos números se você arrasar na apresentação." Eli, foi assim que ele começou a me chamar, como se nos conhecêssemos para sempre. Daí, a coisa fluiu. Cafés viraram sessões de estudo até tarde, que viraram passeios à beira do lago Michigan, mãos se esbarrando até que um dia ele segurou a minha e não soltou. Jonathan vinha de uma família rica de Boston, dinheiro antigo, do tipo que vem com casas de veraneio e escolas particulares. Ele era ambicioso, falava em abrir sua própria empresa de tecnologia um dia. Eu estava empolgada só de fazer parte do mundo dele. Ele me fazia sentir vista, sabe? Como se meus sonhos não fossem bobos. "Você vai longe, Eli", ele dizia. "E eu quero estar lá com você." Nos formamos juntos, e em vez de seguirmos caminhos separados, ele me convenceu a mudar para Boston com ele. "Vamos construir algo real", ele disse. Consegui um emprego em uma agência de publicidade de médio porte, enquanto ele começou a estagiar na empresa da família. A vida parecia um conto de fadas. Passávamos os fins de semana explorando a cidade, piqueniques no Como, jantares de frutos do mar no North End. Ele me apresentou a família dele, e embora a mãe dele fosse um pouco fria no início, o pai logo se afeiçoou por mim. Uma noite, cerca de 2 anos depois, estávamos em um ferry para as ilhas. O sol estava se pondo, tingindo a água de laranja, e ele se ajoelhou. "Eleanor Voice", ele disse, com voz firme mas olhos brilhando, "você me fez acreditar no para sempre. Quer casar comigo?" O anel era deslumbrante, um diamante vintage que pertenceu à avó dele. Eu disse sim entre lágrimas, e celebramos com champanhe sob as estrelas. Nosso casamento foi íntimo, apenas amigos próximos e família em uma pousada charmosa com vista para o porto. Usei um vestido de renda simples, e ele estava tão elegante de terno. Dançamos ao som de Pet Last da Etta James, e nos votos dele, ele prometeu para sempre. "Em cada tempestade, cada alegria, serei seu porto seguro", ele disse. Eu acreditei. Por que não acreditaria? Éramos jovens, apaixonados, e o mundo era nosso. Os primeiros anos de casamento foram maravilhosos. Compramos uma casa térrea aconchegante em Back Bay, enchemos de livros e plantas. Eu subi na carreira, conquistando grandes clientes, enquanto Jonathan lançou sua startup, um aplicativo para planos de fitness personalizados. Começou devagar, mas ele colocou o coração nisso. Fazíamos jantares, viajávamos para a Europa por impulso, Paris para nosso aniversário, onde renovamos nossos votos em uma capela tranquila.
Mas a vida não é só momentos felizes, né? Por volta do 5º ano, as coisas ficaram mais difíceis. A empresa dele enfrentou problemas de investidores desistindo, concorrentes agressivos. Ele começou a trabalhar até tarde, chegava em casa exausto. Eu tentava apoiar, cozinhando suas comidas favoritas, planejando escapadas de fim de semana para recarregar. Vamos superar isso, eu dizia, ecoando as promessas dele. E superamos, mais ou menos. O negócio estabilizou, mas algo mudou. Ele ficou distante, sempre no celular, cancelando planos. Atribuía ao estresse. Falávamos sobre formar uma família, eu tinha 32 anos, e o relógio biológico estava na minha cabeça. Logo ele dizia com um sorriso que não chegava aos olhos. Quando as coisas se acalmarem. Eu confiava nele. Casamento é isso, não é? Confiança. Mal sabia eu, as rachaduras estavam se formando. Um dia, encontrei um recibo no bolso do casaco dele de um colar de uma joalheria de luxo. Não era meu aniversário, nem nosso aniversário. Deve ser para a mãe dele, pensei, afastando a dúvida. Mas dúvidas são como ervas daninhas, crescem se você não as arrancar. Então veio a viagem de negócios para São Francisco. Ele ficou fora uma semana, e as ligações eram esporádicas. Quando voltou, parecia mais leve, até mais feliz. Reuniões ótimas, ele disse. Grande investidor em potencial. Queria acreditar, mas naquela noite, enquanto ele dormia, o celular dele vibrou. Não deveria ter olhado, mas olhei. Uma mensagem de Samantha, trabalho, já estou com saudades. Mal posso esperar pela próxima. Meu coração despencou. Quem era Samantha? Rolei as mensagens, conversas de meses. Primeiro flertes, depois intimidades. Fotos, planos para se encontrar. Foi como ser atingida por um trem, ele estava traindo. Com a assistente dele, nada menos uma garota de 25 anos recém-saída da pós-graduação. Confrontei-o na manhã seguinte. Lágrimas escorrendo, voz tremendo. Como você pôde? Ele negou no início, depois desmoronou. Foi um erro, Eli. Estresse do trabalho. Não significou nada. Nada. Significou tudo para mim. Brigamos por horas, promessas de terapia, de consertar a gente. Queria acreditar que podíamos, pelo bem do nosso para sempre. Mas com o passar das semanas, a verdade se revelou mais. Não era só Samantha, houve outras. Uma colega aqui, um caso ali. As viagens de negócios eram disfarces. Me senti uma idiota. Aos 35, pedi o divórcio. Ele lutou contra, dizendo que me amava, mas suas ações diziam o contrário. O acordo foi justo, fiquei com a casa, metade dos bens. Mas meu coração? Despedaçado. Voltei para Chicago, mergulhei no trabalho, tentei terapia. Amigos diziam que o tempo cura, mas a traição deixa cicatrizes. Anos se passaram. Namorei esporadicamente, mas confiar era difícil. Aos 40, comecei minha própria agência de marketing, focada em negócios de mulheres. Prosperou, e encontrei propósito. Mas Jonathan? Ouvi por amigos em comum que ele se casou com Samantha, expandiu a empresa. Doía saber que ele seguiu em frente tão facilmente. Então, o destino ou karma entrou em cena. Um dia, um cliente em potencial me procurou, uma startup de tecnologia precisando de rebranding. Durante a reunião, congelei. O CEO. Parceiro de negócios de Jonathan, mas espera, não, era um concorrente. Enquanto conversávamos, mencionaram que estavam contratando talentos da empresa de Jonathan. Ele está em apuros, o CEO confidenciou. Rumores de desfalque. Meus ouvidos se aguçaram. Desfalque? Investiguei discretamente, usando minha rede. Descobri que Jonathan estava desviando fundos para bancar um estilo de vida luxuoso, viagens com Samantha, agora sua esposa. Investidores estavam farejando.
foi quando a ideia surgiu, minha vingança perfeita. Não mesquinha, não destrutiva, mas calculada, expondo a verdade. Anonimamente, passei uma dica a um amigo jornalista, fornecendo pistas sem me envolver. A história estourou, magnata da tecnologia acusado de fraude. O mundo dele desmoronou. Processos, divórcio de Samantha, falência da empresa. A última notícia que tive foi que ele voltou para Boston, vivendo modestamente, com a reputação em frangalhos. Eu? Estou prosperando aos 43, solteira mas contente, com uma vida que construí nos meus termos. Ele prometeu para sempre, mas sua traição me ensinou que não preciso de ninguém para definir o meu. E aquela vingança? Foi perfeita porque foi justiça. Espere, não é o fim. Vamos voltar um pouco, porque para entender o quão doce foi essa vingança, você precisa saber o quão profunda foi a traição. Após o divórcio, passei meses em um nevoeiro. Acordava procurando por ele, só para lembrar que ele se foi. A terapia ajudou, mas alguns dias a raiva fervia. Eu olhava fotos antigas, me perguntando onde tudo deu errado. Uma noite, tomando vinho com minha melhor amiga Lisa, desabafei. Ele levou tudo, minha confiança, meu tempo. Lisa, sempre prática, disse, então, pegue algo de volta. Não vingança, mas recupere seu poder. Isso ficou na minha cabeça. Abrir minha agência foi o primeiro passo. Chamei de Voice Visions, colocando minha alma nisso. Os clientes amaram minha paixão, e logo estávamos lidando com grandes campanhas. Mas a sombra de Jonathan persistia. Eu via os anúncios da empresa dele, sentia uma pontada. Então, o ponto de virada, uma conferência em Nova York. Eu estava palestrando sobre marketing ético quando o vi na plateia. Nossos olhos se encontraram, e ele parecia chocado. Depois, ele se aproximou. Eli, você está ótima. Podemos conversar? Contra meu bom senso, aceitei tomar um café. Ele pediu desculpas novamente, disse que mudou. Mas então ele escorregou, Samantha e eu estamos esperando um bebê. Um bebê? A família que nunca tivemos. Doeu, mas me motivou. De volta a Chicago, pesquisei. A empresa dele estava vulnerável e endividada. Conectei-me com aquele concorrente, não por vingança no início, mas por negócios. À medida que as conversas avançavam, segredos vieram à tona. Jonathan cortava caminhos, falsificava relatórios. Não agi por impulso. Reuni evidências silenciosamente, e-mails de ex-funcionários, registros públicos. Então, a dica anônima. Ver a notícia estourar foi catártico. As ligações frenéticas dele vieram, mas ignorei. Agora, aos 43, estou namorando alguém novo, gentil, honesto. A vida está boa. A traição me quebrou, mas a vingança me reconstruiu mais forte. Segure aí, preciso contar sobre o desfecho, porque foi onde veio o verdadeiro fechamento. Após o escândalo, Jonathan perdeu tudo. Os investidores processaram, Samantha foi embora com a criança, levando metade no divórcio. Ele acabou vendendo a casa em Boston, mudando-se para um pequeno apartamento. Minha agência explodiu. A publicidade do escândalo indiretamente me impulsionou, as pessoas me viam como a ex que superou. Até escrevi um livro sobre resiliência nos negócios, que virou best-seller. Olhando para trás, a promessa de para sempre dele era uma mentira, mas me levou ao meu próprio para sempre, de amor próprio e triunfo. Se você está passando por uma traição, saiba disso, sua vingança não precisa ser vingativa, pode ser seu sucesso. Obrigada por ouvir minha história. Se ressoou, curta e compartilhe. Mas vamos retroceder um pouco mais, porque para entender completamente como orquestrei essa vingança perfeita, você precisa conhecer as camadas da nossa vida juntos e como tudo desmoronou tão espetacularmente. Após o casamento, nos instalamos naquela casa térrea, e por um tempo, era pura magia. Eu acordava com o cheiro do café que ele fazia, e planejávamos nossos dias no café da manhã. Qual é a agenda, senhora Ali? Ele brincava, beijando minha testa.
O trabalho era exigente para nós dois, mas dávamos um jeito. Férias na Itália, onde andávamos pelas ruas de Roma de mãos dadas, nos alimentando com gelato. Ele me surpreendia com ingressos para shows da Broadway, sabendo do meu amor pelo teatro. Para sempre é fazer memórias, ele dizia. Mas à medida que a startup dele crescia, a distância também. Noites tardias viraram rotina. Eu esperava acordada, mas ele caía no sofá, celular na mão. Tentei reacender o romantismo, jantas à luz de velas, viagens de fim de semana ao Cape. Às vezes funcionava, outras, ele cancelava por reuniões de emergência. O primeiro sinal foi um perfume na camisa dele, não era o meu. De um abraço de cliente, ele explicou. Eu comprei a história. Depois, contas de cartão com hotéis em cidades que ele não mencionou. Construção de equipe, ele disse. A dúvida crescia, mas o amor cega. Quando descobri Samantha, não foi só o caso, foram as mentiras. Mensagens como, não paro de pensar na noite passada, enquanto ele supostamente estava em conferências. O confronto foi feio. Ele chorou, implorou perdão. Tentamos terapia, mas ele faltava às sessões, alegando trabalho. Fiquei mais do que deveria, esperando pelo homem com quem casei. Mas encontrar recibos de hotéis e mais mensagens selou tudo. Pedi o divórcio. Ele ficou cruel, brigando pelos bens, falando mal de mim para amigos. Ela está exagerando, ele dizia. Após o divórcio, me reconstruí. Voltei para Chicago, reconectei-me com amigos antigos. A terapia me ensinou que meu valor não estava ligado a ele. Aos 37, lancei a Voz Visions. Primeiro cliente, uma marca de roupas femininas. A fama se espalhou, logo, tinha uma equipe. Saber do casamento dele com Samantha doeu, mas foquei para frente. Então, o encontro na conferência reacendeu o fogo. O pedido de desculpas dele soava vazio, especialmente com a notícia do bebê. Parabéns, disse friamente, indo embora. Pesquisando a empresa dele, encontrei vulnerabilidades. Ex-funcionários falavam de negócios obscuros, contas offshore, valores inflados. Fiz contatos, me aproximei de um denunciante. A dica ao jornalista foi anônima, com documentos. Quando a matéria saiu, as manchetes gritaram fraude. As ações despencaram, de investigações seguiram. Os apelos dele vieram por e-mail. Eli, por favor, isso vai me destruir. Não respondi. Observando de longe, me senti empoderada, não vingativa. Hoje, aos 43, estou em um relacionamento saudável com Mark, um professor que valoriza a honestidade. Minha agência trabalha com marcas globais. A traição foi o catalisador para minha melhor vida. Há mais sobre como garantir que fosse perfeito os detalhes do plano, o jogo de espera. Consultei um amigo advogado para ficar dentro da lei, reuni provas meticulosamente. Conforme o escândalo se desenrolava, a mídia entrou em frenesi. Entrevistas com ex-funcionários corroboraram tudo. A defesa de Jonathan desmoronou sob as evidências. Samantha pediu o divórcio em meio ao caos, citando estresse. A vida dos sonhos deles? Despedaçada, como a minha foi. Para mim, o fechamento veio em pequenas vitórias: ver meu livro nas prateleiras, ouvir de mulheres inspiradas pela minha história. Você me mostrou que posso superar, uma delas me escreveu. Se você está ouvindo e sofrendo, lembre-se, seu para sempre é seu para definir. Não deixe a traição apagar sua luz. Brilhe mais forte. Agora, para encerrar direito, vamos falar do dia em que tudo se fechou. Meses após o escândalo, recebi um convite para um gala de tecnologia em Boston. Quase recusei, mas a curiosidade venceu. Lá, entre ternos e champanhe, vi Jonathan do outro lado da sala, magro, sozinho, tentando desesperadamente fazer contatos. Ele se aproximou hesitante. Eli. Eleanor. Podemos conversar? Saímos. Ele admitiu tudo: as traições, a fraude. Perdi tudo por causa dos meus erros.
Sem culpar a mim, de apenas arrependimento. Olhei nos olhos dele. Você prometeu para sempre, mas quebrou. Eu encontrei o meu. Ao me afastar, me senti livre. De volta a Chicago, a vida floresceu. Mark e eu viajamos Grécia, onde vimos pores do sol como eu e Jonathan já fizemos, mas desta vez, verdadeiros. Minha agência expandiu para a Europa, mirando mercados em Londres e Paris. Refletindo aos 43, a traição foi um presente disfarçado. Forçou crescimento, resiliência. Minha vingança não foi destruição, foi a verdade me libertando. Obrigada por acompanhar minha história. Se te tocou, inscreva-se para mais. Lembre-se, sua vingança perfeita é viver bem.